Olá, eu sou o Elbert Aquino e você será abençoado em mais um Conexão Getsemane. Olá, o Conexão Getsemane, partindo por uma linha de entrevistar pessoas que fazem diferença em nossa sociedade, neste momento tão conturbado na área de política, na área de religião e principalmente na área espiritual. Nós temos a oportunidade hoje de estar aqui com Silas Valadão. Seja bem-vindo, Silas. Tudo bem? Muito obrigado. Quem é Silas Valadão? Antes de mais nada, antes de falar sobre o Patriotas, antes de falar sobre toda a linha política, etc., quem é Silas Valadão? Silas Valadão é uma pessoa que se importa com a sociedade, que se importa com o Brasil e que desde criança, passando por toda a dificuldade da vida que é comum em todo brasileiro, nós somos um país de terceiro mundo que está em desenvolvimento e Silas Valadão é aquele que viu que o Brasil precisava se desenvolver e depois, crescendo com essa visão, resolveu ingressar em movimentos sociais e lutar pelo Brasil, pela verdade, pela justiça. Silas, é muito bom você ter começado já a me dar a resposta da segunda pergunta. Porque na segunda pergunta eu pergunto, em nome das pessoas que estão assistindo a gente em casa, justamente qual foi esse interesse, como surgiu esse interesse pelo envolvimento político. A gente vai falar depois sobre todo o movimento, mas como que surgiu? Você se sentiu, porque você é uma pessoa que vem desenvolvendo, hoje você é empresário, mas você vem se desenvolvendo nessa dificuldade que é morar no Brasil, trabalhar no Brasil, para ter alguma coisa nessa nação. Sim. Então, como que surgiu esse interesse de se posicionar politicamente? Eu decidi me posicionar politicamente quando eu olhava para a política do Brasil e via que nós tínhamos representantes absolutamente incapazes de exercer as funções. Nós passamos a ter representantes com leis absolutamente inúteis. Nós temos no Brasil 21 milhões de leis e a maioria delas não serve para nada. E pouca gente até tem conhecimento de quais são essas leis, Às vezes você está aí em casa assistindo, fala, 21 milhões de leis? Sim, meu querido, 21 milhões. São leis que não tem nem fundamentação, às vezes, não tem sentido algum. Elas não são nem conhecidas, exercidas e nem aplicadas. Não são aplicadas. Hoje, se você precisar de entrar na justiça, você vai ter um retorno, às vezes, depois de 10 anos. Porque é muita burocracia. Muita burocracia, exatamente. O que é o Patriotas? Agora começa já a entrar no nosso assunto. O que é o Patriotas? Olha, o Patriotas, como o nome diz, ele nasceu da união de pessoas que têm um sentimento patriótico, que se importa com o Brasil, que quer fazer desse país uma grande nação. Nasceu do sentimento de pessoas que amam o país. Nasceu da indignação de ver que o Brasil estava sendo destruído. Nós começamos a enxergar que o Brasil não estava desenvolvendo. Você não via, tanto do ponto de vista político, quanto educacional, quanto cultural, você não via uma evolução, a gente só via um retrocesso. As músicas, a arte, tudo era retrocesso, tudo levava para o lado ruim. E nós começamos a ver, olha, tem alguma coisa errada nesse país, tem alguma coisa acontecendo. O Patriotas, ele não era um partido político, ele era uma medalha. Vocês davam essa medalha para as autoridades, ele foi criado uma medalha, como que funcionou? O Patriotas, ele, a partir da união dessas pessoas, de dezenas de pessoas comuns como você, pessoas que estão nas igrejas, pessoas que estão trabalhando, nós nos unimos e resolvemos fazer diferença na política. E aí nós começamos a fazer manifestações e ações na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal. E, num belo dia, nós entendemos que era preciso reconhecer o trabalho dessas pessoas que estavam nos bastidores, pessoas às vezes como você, que trabalha aí no Facebook, influenciando pessoas. Os influenciadores. Os influenciadores. E nós quisemos criar uma medalha para entregar a essas pessoas. E uma dessas medalhas foi entregue ao presidente Bolsonaro e no mês passado nós entregamos ao Sérgio Moro, em Brasília. E foi um evento maravilhoso dentro do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, onde ficam aqueles deputados todos ali, parecia
uma igreja, porque as pessoas ali participando e orando dentro do Congresso Nacional, aquele ambiente de briga e de discórdia, as pessoas começaram a dar glória a Deus ali naquele local. É bom você falar isso, que na verdade o Patriotas ele tem uma linha religiosa também. Ele não é uma instituição religiosa, né? Ele tem uma linha, porque vocês prezam pelos princípios da família. Eu li Sim. um pouquinho do estatuto. Os princípios da família, os princípios do respeito às religiões. Sim. O Patriotas, ele é constituído de pessoas, de patriotas. São pessoas que... patriota é uma pessoa que ama a nação. Uma pessoa que ama a nação. Ela ama a família, ela ama a Deus. Ela preza pela verdade, pela justiça. Então, o Patriotas, ele não é uma instituição religiosa, mas ela é constituída de pessoas que têm valores, e têm valores religiosos baseados na cultura judaico-cristã. Você vai entender mais à frente o porquê que eu pergunto muito sobre essa questão do posicionamento religioso e até ideológico do Patriotas, que é essa instituição que hoje ele representa. Lembrando, que você deve falar, o Patriota hoje não é um partido político. Às vezes as pessoas confundem, Patriotas é um partido político, não é um partido político, porque hoje existe o Instituto Patriotas. Né? Dá para você diferenciar para a gente o que é isso? O Patriotas, hoje ele é um instituto, ele não é um partido político. Quando nós criamos o Patriotas, foi por volta de 2013 e 2014. Ele é novo, né, Silas? É novo. É um instituto, é um grupo de pessoas, é uma coisa recente. E o Partido Patriotas, ele se chamava PEN. Ele mudou de nome para Patriota, porque o Bolsonaro recebeu a medalha patriótica e resolveu... Gostou do nome. Gostou do nome e pediu para mudar o nome do partido para Patriotas. Mas nós não temos ligação com o Partido Patriota. O Instituto é um movimento social que tem interesse em desenvolver a nação. O Instituto, ele é uma associação... Você é presidente do Instituto? Eu sou presidente e fundador do Instituto. Fundador também. Ele é uma associação, eu te interrompi? Ele é uma associação, né, de pessoas, de patriotas, que trabalham. Você pode fazer parte, qualquer pessoa pode fazer parte. Você hoje faz parte de qual igreja? Hoje eu faço parte... Igreja evangélica, igreja católica, qual segmento você está? Hoje eu faço parte de uma igreja judaico-messiânica. Judaico-messiânica. E essa criação do Instituto, ela se deu a partir da separação do partido ou antes ele já tinha o Instituto? Não, o Instituto ele é independente e anterior ao partido. Nós nunca tivemos ligação com o partido, eles é que pegaram o nome que nós utilizamos porque o Patriotas ficou famoso em todo o Brasil, né? Entregou medalha para o Bolsonaro. Isso, aquele movimento dos camisas verde e amarelas foi inspirado inclusive pelos Patriotas, né? Aquela saída com o pessoal todo de roupa com as cores da bandeira do Brasil. Sim. Nós fazíamos esses movimentos e convidávamos as pessoas para ir às ruas com camisa verde e amarela. Nós passávamos madrugada fazendo pôster, fazendo material para distribuir nas manifestações. O excelente nessa questão do movimento que você de casa tem que entender, e é porque eu estou explorando, você vai ver no bloco posterior em relação ao porquê que eu estou explorando tanto querer entender o porquê do Instituto, a separação dele da política. Primeiro que nós estamos num ano eleitoral, então você tem que entender o que realmente é política e qual pode ser a influência da política na religião, né, e da religião na política, como elas podem se juntar em prol de uma sociedade desenvolvida. Os países subdesenvolvidos, em sua maioria, existe uma separação muito grande entre política e religião, né, Silas? E isso parece que é até proposital, né? É uma forma de controlar a nação, puxando sempre para um desenvolvimento menor. Sempre houve a necessidade, né, o intuito de controlar todas as nações, né? O Brasil, ele, há um tempo atrás, ele tinha uma ligação muito forte do Estado com a religião. Verdade. E acabou que essa ligação ela foi quebrada, inclusive pelos protestantes. Então, fala-se muito de Estado laico, o Estado é laico. O Estado é laico graças à cultura judaico-cristã, graças aos protestantes que lutaram por um Estado laico.
Em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares do mundo. Você vai nos países mais desenvolvidos, quando eu estive na Europa, Suíça, Inglaterra, Itália, França, Espanha, os países mais envolvidos, essa influência e essa posição de ser laico, ela é muito intrínseca, inclusive pelo posicionamento dos protestantes, como você falou. Sim, sim. Né? E aí a gente observa um desenvolvimento muito grande nessa questão do desenvolvimento, né? Uma diferença muito grande nessa questão do desenvolvimento. Você entrou com uma denúncia no Ministério Público há pouco tempo atrás. Esse será o foco do nosso próximo bloco e principalmente o foco da nossa entrevista. Essa denúncia foi contra o quê? Essa denúncia foi contra a Marcha para Satanás, né, que resolveram fazer no dia 29 de março, na Praça da Liberdade. Então, assim, no próximo bloco você vai conseguir entender o que é essa Marcha para Satanás. Silas, ele é uma autoridade nessa área, no desenvolvimento desse movimento contra a Marcha para Satanás, e tentando explicar, inclusive, a questão da separação dessa marcha entre se defender como um movimento religioso e não ser um movimento religioso, e também como a sociedade pode impedir que determinadas situações aconteçam em relação principalmente a posicionamentos pessoais, né? Pessoas que determinam que vai ser assim, aproveitando-se da democracia e com influência de algumas posições políticas, tenta colocar isso dentro do seu lar. Aguarde aí, se você não acompanhou o início dessa entrevista maravilhosa, chame as pessoas que estão na sala, duplique nossa rede social, Instagram, Facebook e YouTube, vai estar fazendo a duplicação desse programa e divulgação total dele. Você pode usar ele como ferramenta de evangelização. Até o nosso próximo bloco. Olá, esse é o segundo bloco do nosso programa, hoje com uma autoridade na área de política, religião e também, principalmente, de amor pelo país. Sim, né? Silas Valadão está nos dando a oportunidade de ser entrevistado. Se você perdeu o primeiro bloco, pode procurar na nossa rede social, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e também usar essa ferramenta para divulgação e principalmente como evangelização. Silas, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a questão de uma denúncia que você apresentou no Ministério Público. Essa denúncia está relacionada diretamente à Marcha para Satanás. Qual foi o objetivo principal dessa denúncia sua? O objetivo da denúncia é pedir ao Ministério Público que intervenha sobre esse tipo de evento que está sendo criado, porque eu entendo que a Marcha para Satanás, ela tem sido utilizada, o nome tem sido utilizado com uma intenção de gerar uma subversão. Você muda a versão das coisas e tenta destruir de alguma forma a cultura judaico-cristã. Eu tive muitas críticas, inclusive de muitos satanistas que me procuraram e brigaram, reclamaram e me xingaram, etc., dizendo que eles podem sim adorar Satanás porque eles têm direito, etc. Só que o que acontece é que Satanás, ele é um adjetivo de inimigo de Deus e inimigo de todas as religiões. Então, quando você pega e fala de satanismo, o satanismo, ele não é uma religião, ele é um pensamento, é uma ideologia, é uma filosofia que tenta destruir toda a religião. Inclusive, ele não pode ser nomeado religião, porque Satanás é rebelde. O significado do nome é rebeldia. Sim. Né? Se é rebeldia, então não é uma religião que, na verdade, é baseada na palavra que você vai falar muito bem aí, pode até responder. É porque a origem da palavra religião. Religião é religar a Deus. Então, quando a gente participa de uma religião, nós estamos procurando nos religar a Deus. E o diabo, ele é anti-Deus. Ele é anti-religião, ele não quer que nós nos liguemos a Deus. Portanto, quando nós vamos ver alguns livros satânicos, por exemplo, que eu inclusive publiquei alguns trechos na minha denúncia, nós vemos que uma das religiões satânicas, ela diz que ela
por exemplo, vai bicar os olhos de Jesus. Eu li essa passagem. Ela fala contra Maria. Matar animais e também sacrificar crianças no final, né, no processo de desenvolvimento, o sacrifício de crianças, né? Então fica complicado você tentar entender isso como uma coisa, é difícil até de falar, uma coisa humana. Não é uma coisa humana, não é uma coisa positiva para a nossa sociedade, não gera crescimento para a sociedade. Eu acho que o objetivo, inclusive, Silas, é até mais gerar polêmica, né? É um ibope forçado em cima do nome que é forte, que não é benéfico para a sociedade. Sim. Né? E você começou falando sobre a denúncia. Eu queria te perguntar, que você também é uma pessoa que está acostumada com esse dia a dia. Nós estamos falando para pessoas comuns, pessoas que precisam entender o que é uma denúncia no Ministério Público. Quando você faz uma denúncia, o que acontece? Quando a gente faz uma denúncia no Ministério Público, o Ministério Público ele é gratuito. Você pode fazer uma denúncia ao Ministério Público quando você entender que os seus direitos estão sendo atropelados ou de alguma forma você está sendo prejudicado. Então, essa denúncia ao Ministério Público, ela pede ao procurador do Ministério Público que intervenha de alguma forma para defender os interesses da sociedade. Então, a minha denúncia ela é para defender o interesse da sociedade, sobretudo das religiões, das pessoas que são religiosas, das pessoas de bem, tanto dos católicos, dos evangélicos, dos espíritas e de qualquer religião, porque nenhuma dessas religiões defende, por exemplo, o sacrifício de uma criança. Nenhuma religião também apresenta Satanás como uma personificação de Deus. Nenhuma religião. Nenhuma. E essa questão de apresentá-lo como um ser a ser adorado é colocá-lo na posição de Deus, né? Então, assim, fantástico. A denúncia já foi apresentada, como você falou. Já foi apresentada. Né? E tem uma previsão de resposta. Será que teremos tempo de haver alguma ação do Ministério Público em relação a isso? Cabe agora ao Ministério Público, né, e eu espero que seja acolhida, né, que seja tomada alguma providência, porque nós precisamos, nós como cristãos, nós como pessoas de bem, que amamos a Deus, que amamos a família, que amamos o país, brasileiros, patriotas, nós precisamos deixar de ficar sempre na defensiva e achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. O país está sendo destruído. Veja o que aconteceu. Se nós não tivéssemos mudado essa eleição e não tivéssemos eleito hoje o atual presidente Jair Bolsonaro, nós estaríamos numa situação igual Cuba. Veja a Coreia do Norte, por exemplo. Não, é uma discussão assim. Nós estamos sendo assistidos por pessoas de todas as posições políticas, as posições religiosas. Então a gente deixa bem claro que aqui a gente está aberto ao debate, né? Sim. Mas um fator assim muito claro, nós acompanhamos num dos principais escândalos que houveram, né? É a Petrobras. Ela voltou a dar um lucro absurdo nos últimos meses, né? Mesmo com todos os danos que ela sofreu no período que ela foi administrada por um governo que interferia de forma direta no capital, né? Porque a questão política, governo, ele tem que estar menos Estado, mais capital, né? E países desenvolvidos, a maioria deles é assim. No nosso caso, estava acontecendo, estava indo uma linha totalmente diferente, né? Mais Estado, menos capital. O governo socialista, esse tipo de pensamento socialista, eles têm uma ideia sempre de aumentar o poder do Estado e diminuir o poder da pessoa, diminuir o seu poder, o poder de quem trabalha, de quem paga as contas, de quem sustenta o Estado. Exatamente. Então, quando cresce muito o Estado, nós perdemos. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque quanto mais impostos, mais poder eles têm e menos poder de reação,
O cidadão comum vai ter. O cidadão comum. É o que está acontecendo hoje, um país que está sendo notícia a todo momento, na Venezuela. A Venezuela está uma situação muito triste. Eu vi vídeos de lá, de pessoas ali do Maduro assassinando a sangue frio, pessoas assim no meio da rua. Exatamente. Os países desenvolvidos, eles têm essa marcha? Você fez um estudo sobre essa marcha. Essa marcha para Satanás existe nos países desenvolvidos? Não, essa marcha para Satanás, ela existe esporadicamente. Existem pessoas que às vezes resolvem fazer alguma coisa desse tipo, mas isso não é uma coisa... Uma divulgação ampla. Uma divulgação ampla e nem tem uma adesão ampla. Eu, quando entrei com o processo do Ministério Público, eu entrei por quê? Porque nós não podemos mais ficar parados. Nós não podemos mais ficar inertes achando que está tudo bem. Nós temos que reagir, nós temos que mostrar a nossa posição. O Brasil é um país de maioria cristã. Exatamente. E nós não podemos deixar que essa minoria comece a tomar espaço com uma proposta para destruir as nossas religiões. As religiões do Brasil, de base judaica, elas são democráticas. A base da cultura judaica é uma base absolutamente democrática. E quando você vai ver os ensinos, por exemplo, do satanismo, eles são contra a religião, são contra todas as religiões. Portanto, eles tentam se utilizar da democracia, elas tentam se utilizar do Estado laico para destruir o Estado laico. Exatamente, é um contrapeso enorme utilizar-se da democracia, do direito de falar, do direito de ser, para destruir o que essa democracia pode proporcionar. Isso devia ser crime. É um contexto incompreensível. Devia ser crime, mas as pessoas que fazem isso, elas sabem exatamente o que estão fazendo. Isso é um projeto globalista. Não é um projeto a curto prazo, é um projeto a longo prazo. É um projeto a longo prazo. Nós temos notícias desse projeto desde o século XVI. Nós temos Antônio Gramsci, nós temos Saul Alinsky, que começou a divulgar o projeto, um modus operandi de como destruir a cultura judaico-cristã. E é isso que eles estão fazendo já há muitas décadas. O que você pensa sobre o futuro da nossa nação? O que você pensa sobre o futuro do nosso país? Tanto na questão religiosa, que é o foco da nossa discussão, como também na questão política e de desenvolvimento. Olha, eu tenho para o nosso país, a minha visão para o nosso país é que o nosso país será um porto seguro para o mundo. O Brasil se desenvolverá. O Brasil será uma grande nação. E o Brasil será uma nação livre. E ele será uma nação livre que acolherá pessoas de todo o mundo. Isso que eu tenho para o Brasil e é isso que eu espero para o Brasil e é para isso que eu trabalho para o Brasil. Eu creio. Silas, deixa o pessoal que está assistindo a sua rede social. Se a pessoa quiser ter conhecimento sobre essa denúncia que você apresentou no Ministério Público, como que ela faz? Pode falar com o pessoal de casa que está te assistindo. Quem quiser saber mais notícias, mais informações sobre essa denúncia, me procure nas redes sociais, no Facebook, Silas Valadão, Belo Horizonte, ou pode me adicionar mesmo no WhatsApp, no telefone 31 9256 7455. Repete pra gente que vai estar aparecendo escrito aí embaixo. 31, tem o 9256 7455, ou no Facebook, Silas Valadão, Belo Horizonte. Se você quer se desenvolver nessa área, na questão de desenvolvimento político, entender do Ministério Público, entender do que é uma denúncia, do processo democrático, você pode estar procurando aí o Silas, que ele vai abrir sua mente com relação a muita coisa. Como não podemos deixar nunca, hoje a hora agora é da Palavra de Deus. E hoje o nosso texto se encontra em Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Você vai acompanhar comigo aí. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Muitas vezes, né, Silas, as pessoas elas tentam nos seduzir em determinadas situações, quando nós entramos em determinados processos, e essa sedução nem sempre é para a questão de se desenvolver para o bem.
Muitas vezes, você, ao alcançar um determinado posicionamento, você está em algum lugar e tem acesso a determinadas vantagens, se você se influenciar com aquilo que as pessoas estão te apresentando como sedução. Agora você vê, por exemplo, a marcha para Satanás. Nós temos representantes políticos que estão defendendo esse tipo de marcha, que vai contra todos os princípios de família, de democracia, né? E é um processo democrático até difícil de compreender, como eu falei no início do bloco. Isso faz com que as pessoas que são manipuláveis sejam seduzidas. E a palavra do texto bíblico hoje fala: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Não ceda, sabe por quê? Porque a promessa só será alcançada a partir do momento que você se posicionar. A partir do momento que eu me posicionei, as coisas começaram a acontecer na minha vida. A partir do momento que o meu convidado hoje, o Silas Valadão, se posicionou, a ideia que ele vinha falando começou a florir. E também, principalmente, os princípios que ele defende começaram a ser ouvidos na sociedade. Então, posicione-se, mas posicione-se com embasamento aqui, na palavra de Deus, nos conhecimentos do que é Deus. E o posicionamento daquele que é íntimo com Deus sempre será um posicionamento correto. Deus o abençoe. Até o nosso próximo programa, Conexão Getsemane. E acompanhe ele nas redes sociais, YouTube, também no Instagram, Facebook, usando essa ferramenta para divulgação e evangelismo. Até o nosso próximo programa. Obrigado. Até a próxima.